Boa noite, seres de luz. Lá vamos nós para mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu só pegar o fone do ouvido. Acho que vai ficar melhor. Aí. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Lá vamos nós para o Reconfigure-se ao vivo. Você que está comigo aqui, tiver interesse de participar, vai se preparando aí. Eu vou começar fazendo a leitura da carta da semana, que é a mensagem da semana, e em seguida eu vou abrir para quem tiver, quem sentir aí de trazer algum ponto, alguma questão que está vivendo na atualidade, algo que queira entender melhor, seja aqui no chat, né, que a última vez a gente interagiu bastante aqui no chat, ou seja, entrando aqui comigo ao vivo, vai estar liberado para a gente fazer a interação, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Já vou me preparando para fazer a leitura, lembrando que a gente tem como base o oráculo Jardim dos Anjos, que são mensagens angelicais para o nosso ser aqui na Terra. E de repente você que está aqui, está precisando de uma mensagem, querendo entender algo, buscando, né, uma resposta, alguma coisa que você vem procurando, eu espero que a mensagem dessa semana conecte com o seu ser, né, que seja de repente algo aí que faça a diferença na tua vida, né, que seja para você. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu vi que a Lady está aqui com a gente, o Milton também, sejam muito bem-vindos. Que delícia, muito bom me conectar com vocês. E hoje nós vamos fazer reconfiguração ao vivo, então se você tiver... Oi, Grazi, seja bem-vinda, minha linda. Se vocês tiverem algum ponto específico que quer trazer, quer entender, olha, tô nesse desafio, não tô conseguindo entender aqui, não tô conseguindo avançar ali, aí a gente vai falar mais sobre pontos que vocês trouxerem, né? Eu gosto... O objetivo das nossas lives agora tem sido esse, da gente realmente trazer coisas reais pra gente poder juntos ir expandindo a visão e ir compreendendo. E com certeza alguém vai trazer algum ponto que vai, de alguma forma, refletir na vida de outras pessoas. Tanto que estão ao vivo como que vão assistir a gravação depois, tá bom? Então vamos lá, você que tá aqui, de repente tiver algum ponto que quer trazer, fique à vontade. Ou se quiser entrar comigo ao vivo aqui também, super mega convidado pra gente interagir, né? Pra gente poder expandir a visão em relação a algo específico, tá? Então eu vou tirar, vamos começar essa semana com... Essa carta tá caindo bastante, conexão. Eu acho que foi a da semana passada, deixa eu ver com a gente aqui, acho que foi desapego da semana passada. Vou fazer o seguinte, as cartas estão se repetindo muito, tá? Eu vou tirar uma outra carta porque essa carta foi a da semana passada. Eu tô lembrando aqui, essa carta foi a da semana passada e elas estão se repetindo, né? Tanto essa carta e o desapego, são duas cartas que estão se repetindo bastante. Eu acho que é uma mensagem pra gente, à medida que for fazendo as mensagens, ir retirando do baralho para poder vir mensagens novas, porque senão a gente vai acabar lendo sempre as mesmas cartas aqui. E a conexão, eu acho que é a terceira semana que tá saindo, pra vocês terem uma ideia. Comércio, será que sai esse ano? Por favor. Ah, que linda! Sai sim. Se você criar essa realidade na sua mente, primeiro com certeza vai sair. Já se imagina nesse lugar, já se imagina fazendo o que você tá fazendo. Lembra que tudo primeiro é criado no plano mental, depois é manifestado no plano físico. Então é muito importante você sair dessa dúvida, você ter essa certeza e já começar a visualizar o seu ser nesse lugar. É o que realmente vai trazer o resultado, né, que você está buscando, tá bom? Então vamos lá, vou fazer mais uma retirada aqui, vamos ver se vai sair uma carta nova. Perfeito, essa sim, completude, tá? Então essa é a carta dessa semana, a carta completude, tá? É a mensagem dessa semana e agora a gente vai fazer a leitura da completude. Vamos ver o que o universo tá tentando, né? Tá buscando trazer para nós. 38, então vamos lá fazer a leitura da carta completude. A completude é uma união baseada na parceria entre iguais e não no modelo de dominação-submissão herdada do sistema patriarcal e que ainda perdura em muitos relacionamentos atuais. Em termos de relacionamentos, a completude refere-se a um encontro amoroso em que existe um profundo respeito mútuo e a valorização das diferenças. Assim, o masculino se torna consciente da sua força e a oferece de bom grado ao feminino na forma de um braço quente e acolhedor. O feminino, por sua vez, ao se permitir ser abraçado, sente-se seguro para expressar toda a sensibilidade de que é capaz, oferecendo também de bom grado ao masculino na forma de beleza e criatividade.
lindos frutos surgem dessa união, que quando ocorre traz ao casal uma sensação de bem-estar, acolhimento, confiança e tranquilidade. Um verdadeiro companheirismo que reside além dos arroubos emocionais da paixão. Vivenciar essa união é como chegar finalmente em casa depois de uma caminhada longa e exaustiva. É viver em paz. Para que a completude aconteça na sua vida, é necessário que, em primeiro lugar, você aprenda a equilibrar o masculino e o feminino dentro de você. Perfeito, eu ia trazer exatamente esse ponto, porque a carta está falando aqui de relacionamentos, mas a semana passada, inclusive, nós falamos sobre termos as duas energias, né? Somos todos, de certa forma, 50% masculino e 50% feminino. E, de certa forma, manifestamos essas energias de formas específicas. Se essas duas energias não estiverem equilibradas dentro do nosso ser, dificilmente a gente consegue manifestar relacionamentos saudáveis, né? Então, quando essas forças interiores estiverem em harmonia, você será capaz de atrair um parceiro afetivo que reflita essa integração e de vivenciar um relacionamento verdadeiramente amoroso e equilibrado. A completude veio hoje em sua direção para lhe dizer que é chegado o seu momento de vivenciar esse tipo de relacionamento. Para quem está aqui, recebe. Neste exato momento, existe uma energia sutil circulando ao seu redor. Uma linda onda vibratória que irá atuar sobre o masculino e o feminino dentro de você, ajudando a integrá-los. Em breve, você vivenciará essa integração também num relacionamento afetivo. Não importa se já existe alguém na sua vida ou não, uma relação de igualdade amorosa e parceria está vindo em sua direção. Acredite e prepare-se. Que legal, hein? Muito bom, fico feliz de ler, né, de receber essa mensagem para a minha vida, para a sua vida, para a vida daqueles que se conectarem, né, e que estiverem, de repente, né, em busca dessa conexão mais profunda entre as energias femininas e masculinas. Eu espero que essa carta da completude tenha feito sentido aí para você. Né? Inclusive, a semana passada a gente falou muito sobre isso aqui, que foi exatamente a necessidade do equilíbrio, né, entre essas duas energias, primeiro dentro do nosso ser, para que a gente possa, inclusive, criar, manifestar. Olha, para vocês verem, uma gestação, né? uma criação, ela só acontece se ela for... Deixa eu só dar uma organizadinha aqui, aí, perfeito. Uma gestação, ela só acontece, né? Uma criação efetiva, ela só acontece se ela tiver 50% da energia masculina e 50% da energia feminina. Então, uma criança só nasce, né? Ou seja, um ser só existe hoje, porque cada uma dessas duas energias ofereceram 50% para essa existência acontecer. E isso também acontece vamos dizer assim, na criação da manifestação dos nossos projetos, das coisas em geral. Nós, como seres que temos 50% de cada energia, precisamos utilizar esses 50% de cada uma das energias para efetivamente fazer a manifestação de qualquer coisa, né? A criação de qualquer coisa precisa desse equilíbrio perfeito entre as duas energias, que é a energia do dar e receber, a energia, né? Cada uma dessas energias, elas têm características específicas e precisam das duas características para a manifestação acontecer. Então, vamos dizer, se você vai desenvolver um projeto, né? Você precisa receber a intuição, mas você também precisa ter a ação de fazer acontecer. Então, se uma dessas duas energias não estiver em equilíbrio, nada vai acontecer efetivo, né? Porque a energia feminina que habita em você pode receber com o sentir, né, a sensibilidade, a intuição, mas se ela não conseguir agir para manifestar o que ela recebeu, não vai manifestar, não vai criar. Agora também a energia masculina pode estar super ativa, você pode estar super fazendo, né, o que precisa ser feito, mas se não estiver com a energia feminina ativa para receber os próximos passos, para receber as intuições, também vai ficar fazendo um monte de coisa e não vai chegar em lugar nenhum. Então, né, é importante trazer realmente esse equilíbrio para o nosso ser. Eu acredito que é quando a gente consegue despolarizar, que eu falo, né, sair de um polo, sair do outro, parar de atuar mais na energia masculina, parar de atuar mais na energia feminina e entender que o nosso ser precisa, né, encontrar esse equilíbrio para conseguir efetivamente criar e manifestar. Entender que toda a criação, como a criação de um filho, precisa desse equilíbrio de 50% de cada uma das energias. Né? Então, convido a todos que aqui estão a aprofundar realmente nesse conhecimento, até inclusive das energias femininas e masculinas. A gente liberou, acho que a mentoria da semana passada, no canal do YouTube do Reconfigure-se. Se você não pôde estar ao vivo, se você, né, não está na comunidade, não recebeu o convite para estar ao vivo, você pode ver a gravação lá. E foi realmente um conteúdo bem legal para expandir a visão sobre essas duas energias, né? E hoje, para fechar, né, recebemos aí
o equilíbrio mesmo, né? A completude, trazendo essa mensagem de que estamos caminhando sim para esse equilíbrio. E esse equilíbrio é o que vai realmente manifestar relacionamentos cada vez mais saudáveis, né? Precisamos, né, de uma jornada de aprendizados para chegar até aqui, nesse momento onde a gente consiga trazer esse equilíbrio para o ser. Né? E faz parte do crescimento, faz parte da evolução. Muito bom! E aí, o que mais? Que vocês têm? O que vocês querem trazer aqui hoje de ponto para a gente debater, para a gente aprofundar? Né? Algo que seja específico do que você está vivendo? Alguém quer entrar ao vivo comigo? Deixa eu ver aqui se tem. A Cleusa fez o convite. Cleusa, posso chamar você aqui? Você está preparada aí para entrar ao vivo comigo? Se sim, me manda aqui que eu já vou. Me confirma aqui que eu já vou liberar a sua entrada, tá? Deixa eu ver aqui, Viviane. Vou liberar. Se realmente ela quer entrar ao vivo. Se você está aqui, quer trazer algum ponto específico da sua experiência, da sua vida, alguma coisa que você está vivendo aí, que é interesse. Oi, minha linda, tudo bem? Oi, Cleusa, tá me ouvindo? Tô, Então, tá bom. Você falou não, desculpa. Se você é, preferir desconectar, é só apertar o xizinho. Achei que você queria entrar aqui comigo para falar um oi. isso, mas eu te dou uma boa noite, Boa tá? noite, Você boa sabe que eu te noite. amo muito, eu tô Ah, que aprendendo muito lindo. com você, Ah, tá? que Muita linda. Muito paz. feliz pela nossa conexão também, viu? Isso, Tô exatamente. muito feliz Tô também. muito Está ali. feliz mesmo. Que bom, que bom. E como é que estão as coisas por aí? Tá tudo bem? Tá, graças a Deus, tá tudo bem, tudo Que bom. caminhando e eu estou conseguindo vencer esses obstáculos, ouvindo você, aprendendo com você, que você foi um anjo, foi colocado na minha vida Ah, para que poder linda. eu crescer, evoluir, aprender cada vez mais. Você é Que muito especial na vida de muitos seres humanos aqui na Terra, Ah, tá? que linda. Você Somos pode ter todos certeza um. disso. Você, eu como eu tenho, meu coração aqui, a sensibilidade de sentir as pessoas, de se conectar. Você foi uma das pessoas que eu mais aprendi na internet. Eu já ouvi várias pessoas, mas você foi a que eu mais aprendi, que eu mais quero estar presente, que eu mais quero participar de tudo que você faz. Que delícia, meu coração ficou bem quentinho agora. Que linda. Obrigado, você merece. Você é Gratidão, luz viu? nas nossas vidas, na Oh, vida minha desse linda. planeta tão difícil. Tá, Oh, meu minha amor? linda, gratidão. Eu sei que você acompanha já de longa data nosso trabalho aqui. Eu É, vejo é. sempre você comentando, você interagindo, então Eu eu tenho me sinto aprendido honrada. muito, muito, muito. Você pode ter certeza disso, que você tem me ajudado muito, Tá, muito. Ó, muito que mesmo. linda, que linda. Vou dormir com o coração radiante hoje. Gratidão pela sua É, partilha, pela sua retribuição, pelo seu carinho. Eu sinto o seu amor e é muito bom sentir ele. exatamente, meu amor. Receba, só Que receba. linda, que linda, linda. Alegria, alegria em estar conectada Alegria. com você, viu? Muito Amém, meu bom. Então amor. fique à vontade, não quero que você se sinta mal de Tá. estar aqui, que eu vi depois a mensagem de não, tá? É, Mas não, mas foi fica muito bom tranquilo. ouvir você, Foi tá bom bom? falar com você também, ver você um pouquinho. Eu te amo. Beijo no seu coração, amo você Beijo no também. seu coração também, meu amor. Tá bom, é só apertar o xizinho, tá? Que eu Beijo. não vou conseguir desconectar aqui. Tá bom. Ah, deixa eu ver aqui enquanto a Cleusa vai se desconectando. Deixa eu ver as mensagens aqui. Olha, meu coração tá quentinho, que gostoso. Apertar o xizinho, qual é? Ah, Isso, eu acho que você vai precisar sair da live e voltar para a live, eu acho. Eu não sei como que funciona, se tem alguma outra forma de sair. Aí, foi. Opa, deixa eu só voltar aqui pro tripé, que ele soltou. Olha, bem na hora que ela saiu, o tripézinho soltou. Ela já vai voltar aqui. Muito bom, pessoal. Ah, que linda as mensagens do pessoal agradecendo, gratidão também pela confiança de vocês. Você sabe que quando começou o meu despertar, tinha uma coisa que era muito forte em mim, assim, que era que era uma mensagem que vinha muito forte para mim. Você só vai conseguir falar com eles se eles confiarem em você. Você só vai conseguir passar para eles o que você está entendendo se eles confiarem em você. Então, eu sempre que tenho, né, uma conexão onde as pessoas agradecem, eu agradeço também a confiança, porque não há possibilidade de eu me conectar e de eu transmitir aquilo que eu estou entendendo, que eu estou, né, os conhecimentos, se você não confiar em mim. Então, mais importante, né, o que eu mais preciso é da confiança mesmo. Então, quando alguém abre o teu coração para me ouvir e para receber o que eu estou entregando, também eu sinto, né, gratidão por aqui.
porque somente com a confiança é que eu consigo fazer essa conexão e passar a mensagem, né? Transmitir, ser um canal para essa mensagem chegar. Então eu honro a vida de cada ser de luz que se abre, que confia, que de certa forma valoriza o que nós entregamos aqui, dos trabalhos que eu ofereço aqui, para que a gente possa continuar esse trabalho de luz, né? Então eu sou muito, muito grata mesmo pela vida de cada ser que de alguma forma traz, né, essa gratidão, essa confiança, porque é importante para o nosso trabalho poder seguir tão bem. Merecimento é um ótimo mesmo. Ó, o pessoal está falando para a gente falar sobre o senso de merecimento. Legal, é um ótimo tema. Perceba que tem dificuldade de merecimento, mesmo fazendo os movimentos, a Dani compartilhou. O senso de merecimento parece não estar diretamente ligado com a autoestima, concorda? Sol, um ótimo ponto. Vamos falar então sobre o senso de merecimento, já que tem duas pessoas aqui que concordaram, né? Eu acredito, eu vejo muito assim o senso do merecimento. Eu acho que ele está muito ligado com o amor próprio, tá? Eu de verdade acredito que o merecimento ele está ligado com o amor próprio. Porque como é que você vai sentir que você merece se você não se ama, né? Se você não tem amor. Eu acho que se falta o amor próprio e o senso de merecimento, eles estão intimamente relacionados, vamos dizer assim. Boa noite, Jean, também de longa data aqui com a gente. Então, eu de verdade tenho essa percepção, né, de que quando eu quero ampliar o meu senso de merecimento, é importante eu trabalhar no meu amor próprio. E é muito difícil nós conseguirmos, de alguma forma, entregar a uma outra pessoa aquilo que ainda não somos capazes de entregar a nós mesmos, tá? Então, eu não consigo respeitar o outro se eu ainda não me respeito 100%, eu não consigo ser leal ao outro se eu não sou leal a mim. Né? Como eu vou ser leal a alguém se eu me respeito o tempo todo, se eu estou o tempo inteiro me traindo, né? Me aceitando coisas que eu não deveria, não impondo os limites que eu deveria. E aqui foi uma longa jornada com essa compreensão do amor e tal. E o amor próprio, ele aqui para mim, né, foi realmente, eu acho que um dos últimos passos, né, embora, como eu falei, né, a gente realmente só consegue entregar aos demais o do amor, se a gente conseguir entregar pra gente primeiro esse amor, que é quando a gente realmente entende o nosso valor, a gente para de depender do outro, da ação do outro, das circunstâncias externas, da conta tá cheia, do trabalho ter dado certo, das coisas estarem acontecendo do jeito que a gente gostaria, para que a gente realmente tenha essa segurança, né? Esse autoestima, esse amor próprio pelo nosso ser. Então, quando eu vou falar por mim, né? À medida que eu fui desenvolvendo mais amor próprio, mais merecedora eu me sinto de tudo que está por vir na minha direção, né? Pelo desenvolvimento que eu tenho, né? Dentro do autoconhecimento, pelo desenvolvimento, pelas minhas ações, né? Quando eu sinto o amor por mim mesma, pela pessoa que eu sou, com os meus erros, com os meus acertos, com as minhas falhas, né? Porque para você se amar, você tem que aprender a amar as suas falhas, né? Você tem que aprender a amar aquelas partes suas que não são tão luz assim, que elas são sombras. Você tem que aprender a olhar para elas com compaixão para integrá-las, né? Você não pode mais estar em um processo de se julgar, de se culpar, de se condenar por não ser, às vezes, quem um outro espera que você seja, por não ter ativado a consciência no tempo em que você precisava. Uma das coisas que eu me culpei muito aqui no meu processo, porque às vezes eu passava por situações e eu não vencia o teste. E aí eu ficava chateada, porque eu achava que eu deveria já ter aquela consciência naquele momento para ter agido diferente. Mas a gente vai adquirindo consciência com as experiências. Né? Durante todo o meu processo, tiveram muitas situações em que eu poderia ter lido tudo que eu adquiri, né? Tenho buscado esse conhecimento em livros, tentado acelerar, mas não tinha como, eu precisava viver e passar por algumas situações para adquirir verdadeiramente aquele conhecimento, aquela consciência, né? E mesmo que a gente adquira a consciência, que nem eu falo sobre o amor aqui de longa data, né? Eu faço lives, eu falo sobre o amor, mas eu não posso dizer que eu sei amar 100% ainda, né? Eu estou no meu processo de aprendizado, tanto que na minha bio está escrito, eu aprendo e ensino a amar, porque eu ainda aprendo. E tiveram situações ainda nesse processo em que eu entendia toda a técnica, toda a teoria do amor, porque eu me conecto com as dimensões mais elevadas, eu aprendo com o reino arcangélico sobre essa energia do amor, mas tiveram momentos da minha jornada em que eu não consegui manifestar o amor da forma que eu gostaria,
né? Que é o outro ser me desafiou de uma forma em que eu me senti, né, mal, me senti, enfim, e aí acabou que eu não reagi da forma que eu deveria. Então, muitas vezes eu me culpei pela inconsciência, pela falta de consciência no tempo certo para que as coisas pudessem ser diferentes, né? E uma das coisas que foi um trabalho para mim aqui é justamente trabalhar nesse ponto onde tá tudo bem eu errar, tá tudo bem, eu sou um ser humano e tá tudo bem eu não ter tido consciência em algum momento específico, porque eu vou ter a consciência no momento em que eu estiver pronta para ter essa consciência, né? Eu não tenho como acelerar o meu processo, como também não tenho como acelerar o processo dos demais. E à medida que eu fui sendo cada vez agindo comigo mesma com mais compaixão, com mais amor, com mais, né, aceitando a minha vulnerabilidade, aceitando os meus erros, aceitando, eu fui obviamente desenvolvendo o amor próprio. E quanto mais eu fui desenvolvendo o amor próprio, mais eu me sinto merecedora de tudo que esse plano pode me oferecer. Pelas ações que eu tô tendo, né, pelo ser que eu tô me tornando, pelo esforço que eu tenho de ir me libertando, de ir realmente me agindo melhor, né, tô sendo um ser melhor a cada dia, eliminando tudo aquilo que tem de negativo. Então, eu me sinto, né, cada vez mais merecedora. O meu senso de merecimento ele aumenta à medida em que o meu amor próprio aumenta também, porque aí eu começo a sentir, eu começo a sentir que eu realmente sou um ser, né, que se eu mereço receber o amor, eu mereço receber qualquer outra coisa. Então eu me colocando nessa posição de amada, né, eu me coloco numa posição de uma pessoa que tem valor, né? Porque se eu me amo é porque eu valorizo quem eu sou, com os meus erros, com os meus acertos. Como eu falei, o maior desafio para mim do amor próprio foi porque muitas vezes que eu não agia da forma correta, que eu errava, ou que as sombras se manifestavam em mim, eu não amava aquelas partes. Eu deixava de amar aquelas partes em mim, então eu deixava de ter, né, essa energia do amor próprio por inteiro. Então, quando eu ia falar de merecimento, vinha sempre uma configuração que questionava. Mas você merece mesmo? E quando você gritou lá? E quando você agiu dessa forma? Mas será que você merece mesmo? Sempre vinha aquele código da configuração tentando sabotar o meu auto-merecimento, tentando sabotar esse senso de merecimento. Vocês conseguem compreender? Foi quando eu aprendi a amar essas partes sombrias minhas e a integrar elas, como entender que ela fez parte da minha história. Foi necessário em alguns momentos eu ser mais reativa, porque foi assim que eu sobrevivi a algumas situações que foram desafiadoras durante a jornada, né? E foi só olhando para elas, entendendo que eu sou a luz e também sou a sombra, e foi só deixando essas sombras se manifestarem, me perdoando por elas terem se manifestado e agindo com compaixão comigo mesma, agindo com amor próprio, que eu fui integrando essa parte negativa minha, né? E não é porque durante boa parte da minha jornada eu não integrava, eu anulava, eu queria desconexão dessa parte sombria minha, eu fugia dela. Era como se eu não quisesse olhar para ela, porque eu não queria admitir que eu era essa sombra. Então, durante muito tempo da minha jornada, eu, vamos dizer assim, recusava ela, né? Eu tentava me desconectar dela. Não, eu não sou essa pessoa, eu não sou esse ser, eu não sou. E foi só no momento em que eu aceitei que sim, eu sou a sombra e sim, eu sou a luz, eu sou as duas energias. E foi nesse momento em que eu consegui integrar, né? Eu consegui sair da dualidade, entrar na unidade, vamos dizer assim. E entendendo e aceitando, né, que essa parte sombria, ela sempre vem. É lindo entender isso que eu vou trazer agora. É entender que essa parte sombria, ela também age de forma sombria por amor. Porque ela age para nos defender, ela age para nos proteger. Então, por mais que ela seja sombria, ela seja negativa, né? Às vezes ela é expressada em forma de grito, às vezes ela é expressada em forma de bloqueio, de julgamento, né? De afastamento, de silêncio. Então, embora ela se expresse de forma negativa, o objetivo dela é amoroso, que é proteger o nosso ser, né? Então, quando eu entendi que a sombra, mesmo sendo negativa, ainda assim ela agia por amor a mim, né? Por amor, porque eram códigos de configurações sombrios que ativavam quando eu me sentia amedrontada, quando eu me sentia rejeitada, quando eu achava que qualquer ação externa poderia me machucar. E aí eu, de certa forma, reagia de forma negativa, como se eu quisesse me proteger daquela ferida. Como que eu fui vencendo, né? Como que eu fui integrando essas sombras? E explicando para essas sombras que não há necessidade de se manifestar,
porque aquilo não tinha capacidade de me machucar como eu configurei. Então, eu reconfigurava essa parte onde eu tinha dado o significado de que algo externo poderia me machucar, né? E à medida que eu reconfiguro, eu já não sinto mais dor daquela ação, né? Então, a pessoa rejeitou, a pessoa abandonou, a pessoa traiu, já não sinto mais dor, porque eu reconfigurei essa parte em que aquilo me machucava, né? Eu entro lá no código da configuração e coloco, não, isso não me machuca, isso tem só a ver com a pessoa, não tem nada a ver comigo, né? Não define o meu valor, não define nada. E foi de reconfiguração em reconfiguração do significado das ações externas que eu consegui efetivamente, fui conseguindo, né, efetivamente, e integrando essas sombras e trazendo elas, né, para o meu, assim, abrindo espaço para elas mostrarem quais eram os aprendizados que eu tinha que ter ali, né? Porque elas só estavam manifestando porque eu ainda não tinha reconfigurado a parte que tem medo, a parte que está insegura, a parte que, né, que combatia. Porque, como eu falei, toda sombra é uma manifestação em prol, né, da minha defesa, da minha, né, porque ela acredita em algo que não é real. Por isso eu deixava aquelas partes negativas se manifestarem, porque a Amanda acreditava em algo que não era real. Quando a Amanda resolveu reconfigurar esse processo e trazer para o ser realmente, né, essa sabedoria, esse conhecimento, né, para o meu ser de que, na verdade, aquelas ações externas não tinham a capacidade de me ferir. Ô, gente, é uma libertação tão grande. É tão grande, é tão. Eu desejo isso a todo ser. A todo ser vivente nesse planeta que eu desejo essa libertação. Eu estou no meu processo, estou caminhando, mas é muito libertador você não depender mais de nada externo. Imagina nenhum movimento externo, nada. Né? A pessoa pode gritar, ela pode chamar de não vale nada, tirar o valor, ela pode rejeitar, ela pode bloquear, ela pode. Nada disso movimentar mais energia dentro de você. Né? Você passar por esse mundo e não ser desse mundo, não se conectar com as manifestações, né? Não reagir às ações externas, né? Você conseguir caminhar de forma serena, sóbria, em meio a várias manifestações que vão manifestar para ver se consegue mover energia dentro de você. Essa é a razão da nossa existência aqui. Para que a gente consiga cumprir a missão, para que a gente consiga passar por aqui e entregar o que a gente veio aqui para entregar, a gente não pode estar o tempo inteiro sendo assustado por coisas externas. Né? Porque imagina, se cada movimento externo tirar a sua energia, tirar a sua atenção, colocar você, como é que você vai conseguir avançar com potência, entregando a energia divina, se qualquer ação para você, se qualquer movimento, né, de seres inconscientes vão de alguma forma fazer você ficar insegura, ficar com medo, ficar não sei o que, não. Então, olha que mágico que esse processo do autoconhecimento, da reconfiguração e da libertação do teu ser, né? Você conseguir de alguma forma passar por aqui e não se conectar mais, não ser movido mais pelo que move a massa. Isso aqui, no filme da Matrix, é quando Neo entende que a bala não tem poder. Vocês lembram aquele momento do filme? Porque ele tá fugindo dos agentes o tempo inteiro. Foge dos agentes, foge dos agentes, foge dos agentes. Até um dia em que ele consegue ver a bala vindo e aí ele percebe que ele tem potência para parar a bala. E aí ele para todas as balas e as balas caem. Aí o agente olha para eles com cara de assustado. Opa, alguém despertou. E vai despertar os demais. E essa é a nossa jornada do autoconhecimento. É quando a gente entende que a gente é capaz de parar a bala. Mas o autoconhecimento a gente não para todas de uma vez, né? A gente para uma, aí a gente aprende a parar uma, aí essa uma vai manifestar várias vezes para ver se você realmente aprendeu a parar ela, e aí ela para de se manifestar, ela para de tentar vir atrás de você. Então, porque aí o plano já entendeu que aquele aprendizado você já teve. Aí vão vir outras balas, né? Então, é muito mágico, mágico, mágico aprender a parar as balas aqui. Ou seja, que é entender que nada tem poder de te ferir aqui. Nada. Só tem poder de te ferir aquilo que a sua mente configurou que vai te ferir. Mas que você, como é o... Se você sair da ideia de que você é o programa, entender que você é o programador, você é a pessoa que configura o sistema, né? Você vai entender que você tem a capacidade de reconfigurar a parte que acredita, reconfigurar as partes em que fala que você vai ser ferido. Né? Então, basta você entrar no seu sistema e você trocar o significado daquilo que foi dado lá atrás. E muitos significados que nós demos não foi nem a gente que deu, a gente está imitando os programas dos pais e dos avós. Né? Nem a gente
Não foi, a gente só está imitando o programa. Pessoal, nós estamos só imitando os programas aqui. Os programas nem foram nós que configuramos. É uma configuração coletiva aqui nesse lugar. Né? Nós estamos só imitando os programas. Então, se todos os programas acham terrível a traição, eu, como um ser que está dentro de um programa, né, também achava. Até o momento que eu entendi, o momento em que eu tive a libertação da traição, né, foi assim mágico. O momento em que eu entendi que a pessoa não me traía e que uma traição, na verdade, não diz respeito a mim, não quer dizer se eu tenho valor, não tenho valor, nada. O momento em que eu reconfigurei essa parte do meu sistema, eu lembro que foi muito libertador, porque eu tive muita compaixão de quem traía, porque eu entendi que o traidor está traindo a ele mesmo, porque um traidor, ele sente culpa, que é a frequência mais baixa que tem nesse plano. E quando um ser sente culpa, ele conecta com as rádios mais baixas, ele vai ser movido para agir totalmente errado aqui no plano, fazer um monte de coisa errada. E quando um ser sente culpa, ele vai atrair outros seres que sentem culpa. Olha a punição de um traidor. Você vai atrair a pessoa que trai, ela vai atrair só pessoas iguais a ela. E quem trai, né, o traidor, ele só vai atrair outras pessoas que estão vibrando na culpa. Quem que vibra na culpa? Quem engana, quem rouba, quem mata, quem... Então, que tristeza por ser que está fazendo aquilo e não está entendendo que ele tá mudando a frequência dele quando ele faz aquilo. E quando ele muda a frequência dele, ele vai de alguma forma atrair só caos. Então antes, olha só o meu programa passado, né? Traiu, Amanda. O que a Amanda estava programada para fazer, configurada para fazer? Ataca, bloqueia, xinga, fala que não tem valor, briga, não sei o quê, põe para fora de casa. Amanda nova. Traiu, Amanda reconfigurada. Compaixão desse ser, ele não sabe o que ele está fazendo. Ai, que dó se eu pudesse avisar ele. Meu Deus, se ele entendesse efetivamente o que é trair uma outra pessoa. Então a gente começa a sentir compaixão das almas que estão inconscientes, agindo sem saber o que elas estão fazendo. Exatamente, porque elas não entendem que elas não estão fazendo mal nenhum para o outro. Elas estão fazendo para elas mesmas. Elas estão fazendo para elas. É ela que vai atrair tudo aquilo negativo. Agora, olha a Amanda do passado. O ser traía, rebaixava a energia. A Amanda do passado ia lá, ficava com raiva. Rebaixava a energia dela também. E aí, agora, a Amanda vai atrair um monte de seres raivosos. Porque, né, a gente emanda e volta, né? Eu dou e recebo, eu dou e recebo. Eu mando a frequência e a conexão chega. Eu mando a frequência e a conexão chega. Então, porque o outro deixou de ser que ele deveria, eu deixava de ser que eu deveria, foi o tempo da Amanda inconsciente. Já foi, né, Amanda? Já foi essa pessoa inconsciente. Mas hoje não mais. Hoje não mais, porque não faz sentido nenhum. Se um ser desceu a frequência dele, a mim só cabe compaixão. É o ato mais nobre que eu posso ter de amor próprio, né? De amor a mim mesma. A mim só cabe a compaixão, né? E aí foi entendendo, voltando, né, pro ponto do merecimento, foi trazendo o meu ser para esse lugar, né, de amor próprio, de tirando essas configurações que derrubavam a minha frequência, que me fazia sentir culpa de coisas, né, de ações que eu fazia negativa até que eu estava aprendendo, né, que eu fui realmente desenvolvendo cada vez mais o senso de merecimento, que eu fui abrindo o meu ser, né, à medida que eu vou amando quem eu sou, vou parando de olhar para o meu ser, né, com julgamento, com culpa, com vergonha, e vou trazendo realmente essa compaixão para o meu próprio ser também, dos momentos em que eu fui desafiada e não venci e tal, que eu fui desenvolvendo esse amor próprio, né, e fui desenvolvendo amor próprio a ponto de saber impor limites, saber, né, definir o que eu quero e não quero, e fui realmente tirando o meu ser das conexões que eu sinto que não, de certa forma, não a elevaria, né, que não traz benefícios. Muitas vezes eu ficava lá atrás porque o outro às vezes queria, ou porque eu não queria desagradar a pessoa, porque então isso faltava muito amor para mim. Agora, quando eu me amo de verdade e eu tô agindo, fazendo o que precisa ser feito, estou realmente nesse movimento, né, do autoconhecimento, é muito mais fácil eu me sentir merecedora, né, de ter algo maior, porque justamente eu amo o meu ser. Então, se eu amo o meu ser, eu sinto que eu mereço, né? Vamos dizer assim, eu tenho esse senso de merecimento pelo amor que eu sinto, né? Pelo meu ser, eu sinto essa valorização também do meu ser, né? Eu sei que meu ser tem valor, por isso eu amo, porque senão eu não amava, né? Então, eu acredito muito que o merecimento e o amor próprio estão intimamente ligados. E traga aqui o seu ponto de vista, vamos trazer, né? Vamos interagir, tá? Me deixa saber
O que que você pensa sobre isso também, você que está aqui comigo? A Lídia, eu vou dar uma olhada nas mensagens agora, tá? A Leide falou aqui, quando a gente começa a entender o que é a sombra e que temos que olhar com amor e compaixão pelo nosso lado sombrio, começamos a verdadeira cura, né, Amanda? Perfeito, perfeito, Leide. E é justamente esse ponto, né, que eu falo da integração das sombras ter ajudado a aumentar o senso de merecimento, porque enquanto eu olho para a sombra e me puno, eu não tenho como me sentir merecedora, né? Porque por que que eu tenho que olhar para as sombras com amor, na minha completude, trazer realmente o amor para essa completude? Porque justamente para eu me sentir merecedora. Porque se eu olho para a sombra e eu me culpo, eu me julgo, eu falo, ah, é, né? Como eu falei ali no começo, quando a gente estava falando do senso de merecimento. Ah, se você ainda não ama a sua sombra, se você ainda não se ama por completo, né? A sua luz e a sua sombra, se o seu amor próprio não foi desenvolvido por completo, né? Do seu ser, dos seus pontos falhos, dos seus erros, das suas inconsciências, né? Naturalmente você não vai se sentir merecedora, porque quando você for receber algo, o seu próprio programa vai falar, mas será que você merece mesmo? E aquela parte sua sombria? E aquela parte sua que não é tão luz assim? E aquela parte em que você age assim? Ah, não sei se você é merecedora, não. Não sei, né? Então, enquanto a gente não olha para as nossas sombras com esse amor e entende que faz parte do nosso ser esse lado negativo também, que elas são manifestações amorosas, mesmo sendo sombras, né? A gente não vai se sentir merecedora porque existe essa parte do programa que ainda julga o teu próprio ser, ainda julga a tua própria sombra. Né? Por isso é importante amá-la, integrá-la, colocá-la, né, do seu lado, né? Trazer essas sombras para integrar e aceitar que você é essas sombras também. Que você foi, de repente, talvez não que você é, né? Não é assim, eu sou assim, não vou mudar. Não, mas eu fui assim, eu precisei ser assim, eu precisei ser mais, sei lá, desconectada das pessoas, eu precisei ser, sei lá, mais agressiva em algum momento, eu precisei ser mais, né? Justamente porque, enfim, ali tinha medo, ali tinha insegurança, ali tinha inconsciência. E tá tudo bem, porque era o que eu conseguia fazer naquele momento, tá tudo bem, né? Porque eu acho que essa conversa carinhosa, essa forma amorosa de se tratar, né, de olhar para as próprias falhas, para os próprios erros, faz muito parte do desenvolvimento do amor próprio. Eu falo que hoje meu programa não fala comigo com falta de educação de jeito nenhum, até porque eu falo para ele, né, se o meu programa mental ele começar a falar para mim, porque no passado era muito assim, a minha mente falava assim para mim. Onde já se viu? Ah, nossa, não acredito. Olha só o que você tá fazendo, não sei o quê. E sempre tentando me trazer culpa, né? Um programa que era, eu falo, o programa tava contra mim, né? Ou me colocando dúvida, né? Nossa, e agora? Olha aí, você fez errado, não era pra você ter feito assim, não sei o quê. Hoje, eu já tô num processo, né, de reconfiguração do meu ser. Eu não deixo o programa falar assim comigo de jeito nenhum. No mesmo momento em que minha mente começa a atuar contra mim, eu falo, que negócio é esse aqui? Não aceito, não aceito. Vai estar do meu lado, vai estar a meu favor. Uma vez que eu tomei a decisão, não vai ficar me colocando em dúvida, não vai ficar me colocando em certeza, não vai ficar me colocando, né, culpa, não vai ficar me colocando, me julgando. Não deixa o meu programa mental fazer isso para mim. Não sei se você já está nesse ponto de não deixar. Então, se você não está, eu te convido a entender que você não é a sua mente, que ela é um programa e que você é a consciência que está por trás desse programa. E que você pode e deve, né, tomar o controle dele, a rédea dele. Não deixar ele te colocar culpa, não te colocar, né? Porque uma vez que você sair desse looping do programa, de ficar desvalorizando, culpando, né? Tirando, né? Colocando vergonha, colocando culpa, você naturalmente vai se sentir merecedora, porque você não tem mais nada dentro do seu programa trazendo essas mensagens negativas, né? Então você olha para o seu ser só com muito amor e fala, nossa, não, eu sou muito merecedora, eu estou no meu processo de crescimento, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, né? Eu estou desenvolvendo. Ah, mas eu sou perfeita, por isso eu sou merecedora? Não, eu não sou perfeita, não sou. E eu vou continuar errando, e vou continuar sendo merecedora mesmo errando. Porque o meu processo, né, eu estou crescendo, e o erro faz parte do meu crescimento. Então não é porque eu erro, não é porque eu sou sombra, não é porque que eu deixo de merecer. E aí eu trago realmente esse senso de merecimento de volta, né? Porque eu tiro as partes do meu programa que não me ama como eu sou e que fica de alguma forma tentando me convencer que não tá certo, que não é bom o suficiente, que não tá bom, né, que deveria fazer melhor e tal. Sempre a gente pode melhorar, mas não significa que eu não mereço, né, tudo que tem de melhor por conta de ainda estar no meu processo de crescimento, vamos dizer assim.
O Milton falou, depois que entrei para as mentorias do Reconfigure-se, aos poucos eu comecei a ver minhas mudanças e as bênçãos estão vindo. Que lindo, Milton. Gratidão pela partilha. E é isso, eu também aqui posso falar que é a mesma coisa. À medida que eu vou reconfigurando, as pessoas perguntam, mas por que eu vou reconfigurar? Eu falo, Ser de Luz, se vocês entendessem a profundidade, né? Como é, 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 os benefícios da reconfiguração. Porque a cada reconfiguração você se transforma em um novo ser com uma nova frequência, e a cada nova frequência é uma nova realidade que vai começar a se manifestar na sua vida. Né? Cada reconfiguração dessa que eu tô falando para vocês aqui, que eu fui fazendo, acontecia, uma nova realidade vinha, porque existem vibrações, pessoas, situações, coisas que estavam acontecendo que está vinculada, que está conectada com a minha vibração. Quando eu modifico, eu reconfiguro, né, aquela consciência e a vibração muda, o movimento externo acontece junto com essa mudança da vibração. Então, a reconfiguração, ela é, na verdade, um processo de transformação da sua realidade. E quanto mais a gente vai fazendo, né, mais a gente vai avançando nessa jornada, vamos dizer assim, né, mais a gente vai efetivamente, vamos dizer assim, consolidando, né? A gente vai entendendo esse processo e vai entendendo que esse é o caminho mesmo da nossa libertação, em primeiro lugar, e depois da nossa elevação, né? Porque eu acho que primeiro a gente tem que passar por um processo de se libertar, para depois a gente manifestar efetivamente, né? Para a gente conseguir efetivamente agir com potência, agir, manifestar. Eu preciso me libertar de quem eu fui, para que eu possa me tornar esse novo ser, né? Então, um novo ser precisa se desfazer do ser antigo. E esse é um caminho que muitas vezes pode levar mais tempo para uns, porque depende do ser que você precisa se tornar, depende da missão que você quer cumprir, né? Que você quer manifestar aqui na Terra. Então, é sobre isso, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui nas mensagens. A Fernanda trouxe: quais as ferramentas para sentir mais e desenvolver mais amor próprio? Não consigo não me culpar por meus erros. Fer, que bom que você trouxe esse ponto. Eu vou falar um pouquinho da ferramenta que a gente tem aqui, aproveitando a pergunta da Fer. Fernanda, não sei se você conhece o método do Reconfigure-se ainda, né? E aproveito tanto para você como para quem aqui está, para vocês entenderem um pouquinho do que é essa ferramenta. Não é a única, óbvio, tem muitas outras, né? Mas eu vou falar um pouquinho daqui. Eu uso, aqui eu confio, aqui muitas pessoas que estão aqui comigo também, que é essa ferramenta do método do Reconfigure-se. O que acontece, Fer? Nós estamos em um plano de terceira dimensão. E a terceira dimensão, ela tem uma consciência coletiva que ela aprisiona todos nós aqui dentro dessa consciência, que é uma consciência que culpa, que julga, que é uma consciência que fica se condenando, que guerreia, que combate, que tem muito medo envolvido nessa consciência. Então, todo movimento que a gente quer fazer aqui dentro da terceira dimensão é um movimento muito mais moroso, muito mais difícil, até mesmo o movimento de adquirir consciência. Então, o que esse método faz? Ele eleva a sua frequência de forma pontual. Então, nós estamos todos aqui para elevar a frequência, mas nem todos conseguem elevar em meio a essa baixa frequência que nós estamos aqui. Então, ele é uma união de 3 ferramentas, que são frequências musicais, geometrias sagradas e decretos, que a gente faz uma elevação de frequência pontual. Então, a gente tira a nossa consciência, o nosso corpo físico fica na terceira, tá? Tanto que ele entra em processo de relaxamento, como se fosse uma meditação, né? Então, o corpo, ele deita. Mas a consciência, ela é ancorada em quinta e sexta dimensão. E quando essa consciência é ancorada em quinta e sexta dimensão, você sai do programa e entra na sala do programador. Porque você vai sair do nível onde o problema foi criado, que é a terceira dimensão. E é muito mais difícil você tentar resolver um problema estando no mesmo nível em que ele foi criado. Por isso, esse processo de ancorar a sua consciência em dimensões mais elevadas, elevando a sua frequência corporal, que é o que o método faz, ele é uma ferramenta que ele permite com que os seres consigam fazer uma mudança muito mais efetiva, tanto de consciência quanto de frequência, justamente porque a gente se eleva para fazer essa mudança de consciência, a gente se eleva para reconfigurar, né? Então a gente faz uma elevação para reconfigurar. E eu tenho uma escola que eu chamo, né, Escola Etérica Reconfigure-se. Etérica porque a gente atua com um plano etérico em conjunto, em conexão, para nos ajudar nessa caminhada de autodesenvolvimento. Aqui a egrégora principal que atua com o nosso projeto é a egrégora do Reino Arcangélico,
que é uma egrégora muito amorosa. Muito do amor que eu aprendi foi com eles, né? Com essas consciências mais elevadas, que elas conseguem atingir a quinta, né? Elas não descem, dificilmente descem para dimensões menores do que quinta, mas elas conseguem chegar até quinta. Então, eles não vêm até nós, né? Nós elevamos a nossa consciência e eles descem um pouquinho e a gente se encontra na quinta, vamos dizer assim. Então, a gente faz esse, né, esse trabalho aqui, essa chave para a abertura dos portais, que esse conhecimento eu recebi em conexão com um arcanjo chamado Metatron, quando a minha mediunidade abriu. Né? Teve um processo de mediunidade, abertura de mediunidade muito intenso aqui, e aí esse conhecimento ele veio para me salvar. A primeira pessoa que foi salva, primeiro, né, fui eu. Ele veio para me salvar quando meus canais abriram. Eu não podia mais baixar a frequência, porque ele tanto conecta para cima como para baixo. Então, eu não tinha opção mais de ficar na frequência baixa. Então, eu recebi esse conhecimento para me projetar para a quinta dimensão sempre que eu sentisse que a minha frequência estava baixando, para não ter riscos, né, de estando na terceira ser, vamos dizer, pega por energias muito mais baixas, tá? Então é isso, essa é uma das ferramentas que eu tenho aqui. Mas, obviamente, tem outras ferramentas, uma terapia, tem vários processos, eu acredito, né? Até a própria elevação de frequência mesmo, né? De você desenvolver leitura, autoconhecimento vai ajudar bastante. Esse é um processo que a gente tem que estar disposto a enfrentar ele mesmo, Fer. Eu acho que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma coisa que você vai reconfigurando partes por partes do seu sistema, tá? E isso a gente faz muito na escola também. Por que eu tenho a escola e abro esses portais para os seres? Para essa caminhada continuar. Porque eu faço a sessão de terapia multidimensional? Faço. Você pode fazer uma sessão comigo, a gente vai fazer um trabalho muito pontual e vai fazer uma transformação ali mais intensa em um determinado momento. Porém, se você quiser avançar no seu processo de evolução, a escola é o mais recomendado. A escola ela tem um valor de R$ 79 por mês, pessoal. É simbólico mesmo, perto do que vocês recebem. Eu abro o portal 2 vezes por mês e tenho uma aula exclusiva onde eu entrego um conhecimento mais elevado um pouco numa sala de Zoom, somente para os membros dessa escola, tá? Então, quem tiver interesse, né, pode chamar o nosso pessoal ali, ou digita, né, vai no meu direct, escreve escola e eu posso chamar para passar mais informações, tá? E é realmente para quem tem, né, esse desejo de continuar a expansão, a evolução, e eu falo que é mais barato do que pagar uma terapia, e você com certeza vai viver processos muito mais intensos do que viveria em uma sessão de terapia tradicional, tá? Convencional. Uma sessão de terapia multidimensional, você vai viver processos tão intensos quanto, né? E aí, se for comigo, eu vou fazendo a reconfiguração junto. Eu tenho, por ser terapeuta há mais de 5 anos, multidimensional, eu tenho muita habilidade na reconfiguração da mente humana, né? Eu sou engenheira civil de formação, o que me dá uma visão mais lógica para entender a mente humana, que inclusive acrescenta, né, vamos dizer, soma muito no meu processo, né, na minha atuação como terapeuta, porque eu entendo a mente humana com a lógica da engenharia. Então eu contribuo muito, eu tenho muita potência na reconfiguração, porque eu vou conseguir ver partes do seu sistema que está travado, que está bloqueado, que está de uma forma, né, com muita habilidade, porque eu desenvolvi isso, sou merecedora vamos dizer, porque eu desenvolvi realmente essa habilidade treinando, fazendo, né, foram mais de 1000 atendimentos, imagina você entender mais de 1000 mentes humanas, né? E a mente humana ela é muito parecida, ela se prende nos mesmos lugares, quase que nos mesmos lugares, então é muito fácil para mim fazer uma reconfiguração de uma mente humana. A minha parte como terapeuta, eu garanto muito. Não posso garantir que o outro ser vai conseguir sair das prisões, né? Porque aí é um processo. Eu falo que numa sessão existem as duas ações que precisam ser tomadas, né? Eu tenho a capacidade de fazer a minha parte só, que é realmente, né, mostrar as prisões e tudo mais. Mas o ser vai precisar de ter ações para sair efetivamente daquele lugar. A maioria tem, né? A maioria entende a nível, quando a gente abre portais e acessa esse nível de consciência mais elevado, os seres, eles entendem que é mesmo o melhor caminho e acabam saindo das configurações que estão aprisionados. Mas nem todos, né? Tem as exceções de pessoas que realmente não conseguem, porque exige ações efetivas, né? De movimentos que não são os mesmos que a pessoa está tendo, porque se ela vai ter o mesmo movimento, ela vai ter o mesmo resultado. Então ela precisa, não é só entender, é integrar o conhecimento, é integrar o que entendeu e manifestar na sua realidade, tá? E aí eu vou dizer para você com toda certeza, a sua realidade ela é transformada. Uma vez que você entendeu o ponto que está errando e você está aberto a agir de forma a realmente fazer o que precisa para sair daquela configuração que está criando aquela realidade,
é certeza que a sua realidade vai ser transformada, tá? E isso nós temos aqui muitos casos, muitos depoimentos para compartilhar, inclusive. Isso eu aprendi com você, mandou ela calar imediatamente. Perfeito, Lidia. É ótimo. Depois de um tempo ela cala sozinha, não é? Eu falo que eu já mandei minha mente ficar quieta tantas vezes que hoje ela nem ameaça falar mais, porque ela sabe que eu vou mandar ela ficar quieta. Então, quando ela vem com esse papo de me colocar em dúvida ou ficar me condenando, me julgando, ela fala: começa não, começa não. E hoje ela já nem ameaça mais, porque já, o programa já está, vamos dizer assim, bem reconfigurado nesse aspecto. Em certa altura da vida, inconsciente, perdi meu senso de merecimento. Comecei a inventar desculpas por não ter o que eu queria. Estou despertando essa parte agora. Olha que legal, Sol. Você já está numa jornada linda, porque você já está consciente desse ponto. Você já consegue se ver criando essas desculpas, né? E então é sobre isso, é o primeiro passo. E agora é dando os próximos passos, né? E atuando mesmo no seu sistema, identificando os pontos que não são você, que é só um programa, né? A Fran falou: em muitos momentos eu consigo terminar o controle, mas ainda tem algumas situações que estou em processo de reconfigurar. Fran, eu também, tá? Se te conforta, minha linda, porque é um programa que ficou muito tempo configurado errado, né? Então, assim, seria até, vamos dizer, desafiador, assim, seria até, vamos dizer, qual seria a palavra? Astuto da nossa parte falar que em alguns anos a gente reconfigura 30 anos, entende? É muita coisa, né? Então vamos ser pacientes com o nosso ser e o importante é não parar a reconfiguração, porque a vida vai mudando, a realidade vai mudando, é incrível, gente, é muito incrível. Eu sou muito, muito feliz, né, por tudo que a vida tem me proporcionado com toda essa reconfiguração. A Dani perguntou como fazemos a reconfiguração. Tem duas possibilidades, Dani. Uma que é particular, que é mais individual, onde eu atuo diretamente na reconfiguração. Essa, obviamente, tem um valor mais elevado um pouquinho, porque é um processo exclusivo para você, onde eu vou dedicar tempo e energia ao seu processo, né? E tem o processo de quem quer reconfigurar na escola, que aí a gente faz isso em grupo, é muito mais acessível, né? Então, uma ideia para vocês terem uma sessão, uma reconfiguração completa comigo hoje tem o valor de 970. A escola, 79 por mês, tá bom? Então, se fizer sentido, aí obviamente, né, eu falo que depende do valor mais elevado, mas depende da pessoa, não é para a pessoa, né? Então, quem tiver interesse de fazer uma sessão particular, não é uma sessão, na verdade é um processo de 5 horas, tá? 5 a 6 horas de trabalho que é feito, é uma reconfiguração mesmo, é um processo completo. Pode me chamar lá no direct e a gente vai avançar aí com essa reconfiguração, tá bom? E normalmente quem fecha a reconfiguração comigo particular, eu ofereço 3 meses de escola gratuito, porque é muito importante a continuidade, né, dessa reconfiguração. Então, eu faço ali, eu dou um movimento, eu chacoalho bem a vida da pessoa ali, e aí eu mantenho ela pertinho de mim aqui, junto com os alunos da escola, para a gente poder continuar esse processo de evolução. É muito importante essa continuidade da evolução, da conexão com as dimensões mais elevadas, dos aprendizados com os seres espirituais, né? Então ali você vai aprender sobre geometria sagrada, você vai aprender sobre a conexão com os reinos mais elevados, tanto os arcangélicos como os estelares também, que a gente acessa na sexta dimensão. Então é muito valioso, o conteúdo da escola é muito valioso, tá? Aí o mágico acontece. Entendeu a explicação? Que bom, que legal, fico feliz. Feliz e grata com a explicação, estou surpresa por ter a ver com a espiritualidade e é a primeira vez abrindo o Instagram e participando. Olha que legal, Fer, que bacana. Muito conectado, na verdade, as pessoas perguntam para mim assim, mas qual que é a diferença da sua terapia com as outras terapias e tal? Porque às vezes a gente faz muito processo de andar pela linha do tempo, né? Voltar no passado, a reconfiguração, ela é feita voltando no programa onde o programa foi configurado. E aí a situação, mas isso aí é regressão, mas isso aí é tipo Theta Healing. E aí eu falo, gente, a diferença principal do nosso processo aqui, tanto da escola como da mentoria comigo, da sessão comigo, né, o trabalho que eu faço particular, ele é essa conexão com a espiritualidade. Porque embora o sistema mental ele é reconfigurado da mesma forma, né, então existe sim um processo que parece uma regressão, existe uma mágica quando a espiritualidade está junto nesse processo, que é só quem está vivendo, né? As terapeutas que fazem a formação, elas sabem do que eu estou falando, elas vivem isso diariamente nos atendimentos. Existe um momento em que esse processo, né, do retrocesso, da regressão, ela ganha vida própria e aí começam a acontecer coisas ali dentro do campo
que é muito típico de espiritualidade, né? Inclusive conexão com almas que já partiram, para poder ajustar energias, para poder entregar mensagens, momentos em que os próprios arcanjos entram no meio do processo e aí acontece, né, compreensões assim elevadíssimas quando eles vêm, é uma compreensão elevadíssima que vem para o ser, né? Normalmente os aprendizados mais intensos, mais doloridos, a gente conta com a presença deles, assim, muito amorosos, muito amorosos. É uma egrégora, muito do amor próprio foram eles que me ensinaram. Eu me lembro várias vezes que o meu programa estava me machucando e aí eles falaram: por que que você fala com você desse jeito? Por que que você permite, né? Você se permite falar com tanta agressividade com você mesma, né? Então assim, nossa, foram eles mesmos, foi essa energia, essa egrégora de luz que foi me ensinando mesmo esse movimento essa reconfiguração do meu sistema, né? Era como se eles me ajudaram mesmo a entender as partes do meu sistema que não estavam a meu favor, a favor da minha evolução, a favor da minha elevação frequencial, da melhora da qualidade das minhas emoções, né? Iam, de certa forma, me trazendo as compreensões que faltavam, que me deixava aprisionada ali naqueles loopings negativos, né? Então, muito grata e feliz por toda essa conexão. E por isso hoje eu trabalho para reconectar mais seres e para as pessoas entenderem que nós não estamos separados. Isso é muito importante. Ó, a Leide está aqui falando que a escola, a Leide está na escola, a Silvia também, a escola é incrível, os encontros são realmente libertadores. Que linda, Silvia, amo você, ser de luz. Que linda, são seres que já estão comigo nessa jornada de evolução, de reconfiguração, né, que realmente combatem os seus sistemas. Eu amo esses seres que estão buscando essa evolução e essa elevação, né, porque somos todos um. E quando a gente se une ali, a gente fala a mesma língua, a gente busca as mesmas coisas, então é um grupo muito, muito gostoso de participar, assim, eu me sinto muito feliz quando a gente se conecta mesmo, no grupo mesmo, que a gente tem um grupo, né, no WhatsApp e também nos encontros ao vivo, tá? Não conseguimos nos tornar mágicos, pois estamos encarnados e a evolução é um processo contínuo, que não para. Isso aí, Paulo, não para mais, a gente vai elevando a nossa frequência. Quanto mais elevada a nossa frequência, mais energia divina a gente consegue manifestar. Então, quase que nos tornamos mágicos, manifestadores, né? Porque a energia divina, uma vez que o nosso corpo vibra na frequência que é a dela, ela tem o poder de nos usar aqui nesse lugar. Então, de se manifestar através de nós. Então, a gente se torna um com a fonte, um com a energia divina. Quase que parece uma mágica. Quando esse trabalho de 5 horas é tanto para alguém já mais desperto quanto para alguém que está embaixo da escala Hawkins, é sim, Paulo, a gente consegue fazer um trabalho bem. O único ponto é que eu vou conversar com você antes para ter a certeza que você está preparado para essa reconfiguração. Porque quando a vibração está muito baixa, existe uma parte da configuração ali que não vai aceitar o que eu vou fazer. E aí eu vou ser bem honesta, eu não avanço, eu já cheguei a devolver dinheiro das pessoas quando eu entro e percebo que eu não vou conseguir reconfigurar. Eu passei por um processo de saber reconhecer a minha incapacidade em alguns casos. E eu sou muito honesta. Se eu me sentir incapaz de ajudar um ser efetivamente, eu sou a primeira que vou devolver o dinheiro e falar que não vou avançar, tá? Porque eu não avançaria se eu não sentir que eu tenho capacidade para transformar a sua realidade, para realmente te ajudar efetivamente no teu processo, né? Porque meu objetivo não é a questão financeira, meu objetivo é a transformação. Quando a gente trabalha com esse objetivo, a gente tem que ser honesto, né? Comigo mesma e com os demais também. Eu já tive casos da pessoa brigar comigo. Já tive um caso que uma pessoa ficou muito chateada porque eu falei que não ia avançar. Que eu agradeci a confiança dela, mas que eu não sentia que ia ter a capacidade de ajudá-la. Porque tem uma parte do programa que se o programa ainda não aceitou, vamos dizer assim, tem uma parte, tem uma configuração que ela precisa existir, que é ela aceitar que ela é responsável pelo que ela está sentindo. Se o programa ainda não aceitou essa parte, o meu trabalho não vai ser tão efetivo. Então, se a pessoa ainda está no processo de achar que o outro é responsável pelo que ela está sentindo e ainda está no processo de culpar muito o outro, de se vitimizar demais, aí é esse nível que é muito baixo, sabe, Paula? Aí é muito realmente baixo na escala. Esse nível eu não consigo. Tá? Agora, se você já está minimamente aceitando que você é responsável pelo seu sentimento, aqui eu faço uma transformação. Eu falo um rebuliço na sua vida. Mas aí eu vou te explicar toda a consciência do que vai acontecer depois, como a sua realidade vai transformar, você vai precisar ter força para suportar a transformação. Isso tudo eu vou
vou conversar com a pessoa antes de avançar, tá? Mas quando a pessoa me dá o aval e realmente a gente avança, é transformador. Não vejo a hora de fazer a sessão com você. Que linda, Silvia. Vai ser uma alegria para mim fazer essa conexão. Que maravilha, é por isso que amamos você, por ser tão verdadeira. Que linda, Lady, gratidão pelo seu carinho. Eu amo você também, linda. Que alegria. Acho que é isso. Fizemos olha, 1 hora de live. Como sempre, uma alegria estar aqui. Foi muito, né, como é bom. Quando eu falo, eu me escuto. E quando eu me escuto, eu fortaleço, né? Eu vou me relembrando de tudo que eu não posso esquecer. Então é isso. Eu espero que hoje a gente tenha feito, né? Tenha lembrado de coisas, todos que estão aqui, tenham lembrado daquilo que a gente não pode esquecer, que a gente tenha, né, nesse momento de conexão e partilhas, a gente tenha realmente contribuído um com a vida do outro. Aqui para mim foi muito proveitoso essa conexão. Ah, que linda, Dani. A Dani falou que entrou na escola. Seja muito bem-vinda à nossa escola, Dani. Vai ser uma alegria ter você junto com a gente nessa caminhada de evolução, de elevação, tá? Muito bom. Compreender e aceitar. É isso. Seres de luz, vamos nessa então. Um beijo no coração de vocês. Uma noite abençoada. Muita luz, muita paz, muito amor. Porque o resto é só consequência. Beijo no coração de vocês e até a próxima.